Senhor Jesus, Divino Benfeitor, nosso Mestre, nosso melhor amigo, nós elevamos, Senhor, os nossos pensamentos e o nosso coração para encontrar-te, Senhor, e te agradecer pela semana que tivemos, te agradecer as bênçãos que recebemos em cada dia, as bênçãos do trabalho, do estudo, da família, do lar. Receba, Senhor, a nossa gratidão. Agradecemos também, Mestre, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. A oportunidade de aprender a doutrina espírita, estes ensinamentos que abrem as nossas vidas para novas possibilidades, estes ensinamentos tão ricos que nos permitem conhecer o que nos espera e que nos permitem melhorarmos a nós mesmos. Nós te pedimos, Senhor, que permaneça conosco. Damos as boas-vindas aos nossos benfeitores, estes anjos de luz que nos acompanham, que nos envolvem, que nos intuem. Que eles possam permanecer ao nosso lado nesta noite, abençoando as nossas famílias e os nossos lares. Que o estudo desta noite, Senhor, seja para todos nós luz que cai do céu e que a compreensão nos permita melhorarmos as nossas vidas e as nossas ações, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Vou colocar o texto. A Paula poderia começar a ler, Paula, essa parte que está em amarelo? Leio. Tá. O Espiritismo, Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Segundo, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionada à das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou 1/4, menos sofrerá. De todo extintas, então a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. Quarto,
em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Obrigada, Paula. Adriana, você continua? Sim. Independente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Sétimo, o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Nono, toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Décimo, o espírito sofre quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Céu e Inferno, Allan Kardec, capítulo 7. Obrigado, Adriana. Bom, esse é um texto do livro Céu e Inferno, mas ele esses são os 10 primeiros itens do Código Penal da Vida Futura. Tem mais lá uns 30, eu acho. Então, não, obviamente, né, eu tive que selecionar, mas selecionei na ordem, porque depois a gente pode até continuar mais para frente, não necessariamente semana que vem, né, mas a gente pode voltar mais à frente. E é interessante porque, bom, a doutrina espírita vai nos dar toda uma nova dimensão, né, da compreensão da realidade espiritual e da realidade das consequências, né, de como lidar com as nossas ações, com as consequências dos nossos atos. Ela redimensiona tudo isso de um modo bastante especial, né. Então, vamos lá, eu vou abrir os comentários e para quem pôde, né, ler ou quem quiser participar já, a gente vai abrir. Então, vamos lá. Bom, eu começo, então. Eu achei bem interessante, tem duas coisas que eu achei bem interessantes. Uma que ele cita bem rapidinho,
que é a questão do esforço, né, e da vontade, né, que depende sempre da gente, né. Então, quer dizer, quanto mais a gente já até estudou, né, sobre a vontade, e realmente é uma coisa muito importante, né. Quando a gente quer, a gente tem vontade, a gente se esforça, até ele vai citar mais para frente, né, que a questão do bem que a gente deixou de fazer, que também é uma imperfeição, né? E isso é muito importante, porque às vezes a gente fala, Não faço mal a ninguém, né? não faço mal para ninguém, mas é isso, você fez o bem, né? Também não. Então, esse que é o negócio. Então a gente tem mesmo que se movimentar, tentar fazer o bem, né? Sempre que puder, aplicar tudo que a gente estuda. Tá, assim, depende, só ter boa vontade, né? Como ele disse, se esforçar e ter boa vontade. É interessante, Adriana, se depois a gente só me lembrar te cortando, mas essa questão de não fazer o bem que a gente pode, né? A gente poderia analisar depois isso um pouco mais em detalhe. Mas vai lá, desculpa te cortar. Tá bom, não, eu só quero citar uma outra coisa que eu achei bem interessante, a questão do sofrimento, que independe do lugar onde a gente está, né? Eu achei isso bem interessante, porque eu vi uma história assim que a pessoa perguntou, né? Até quando eu estava lendo o texto, eu lembrei dessa historinha, que a pessoa perguntou, então, mas eu estou pensando em comprar essa casa aqui nesse bairro, os vizinhos aqui são bons? Depende. Lá onde você morava, os seus vizinhos eram bons? Não, eles não eram legais. Nossa, não era, eu não gostava, não me dava bem com eles. Então, os vizinhos aqui também não são bons, né? Porque depende da pessoa, né? Se ela não se dá bem com as pessoas, se ela não se dá bem com os vizinhos, às vezes o problema é ela, não é não são os vizinhos, né? Então, independe de onde ela morar, ela vai sempre continuar tendo problema. E aí uma outra pessoa perguntou para essa mesma pessoa, né? Então, estou pensando em comprar essa casa, os vizinhos aqui são bons? Ele fez a mesma pergunta, mas lá onde você morava, os seus vizinhos são bons? Nossa, são ótimos, são adoráveis. Aqui também, são todos adoráveis. Então, assim, né? Depende muito de nós, né? Então, então a gente vai ter a mesma. Não adianta você mudar de bairro, não adianta você mudar de escola, não adianta você mudar de emprego. Os seus problemas vão continuar sendo os mesmos, porque você tem aquelas imperfeições. Então, onde você for, você vai carregar tudo aquilo com você, né? Eu estava pensando que o céu e o inferno está dentro da gente, né? Depende das nossas atitudes. Mas a gente carrega essa possibilidade dentro da gente, né? Essa escolha. Eu fiquei pensando nisso nesse pedaço, exatamente nesse pedacinho que a Adriana falou. São nossas atitudes que nos julgam, né? Não é Deus que é severo ou Deus que é... Não, a lei é natural, a lei existe, e se a gente não segue, a gente mesmo paga pelos nossos atos, né? E a gente escolhe o céu ou o inferno. E aí depende de onde a gente estiver, a gente vai sofrer, né? Não tem jeito. E como a Val uma vez comentou, né, e o César também sempre comenta, né, que para a gente prestar bem atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, porque a vibração que a gente está aqui, a gente vai continuar, é só uma passagem, né, depois da morte. Então lá a gente vai continuar na mesma vibração. Então, se a gente sofre aqui, a gente tem problemas aqui, lá também. Então, quer dizer, independe de onde a gente está, a gente... Nós não somos dois seres, né? Nós somos uma só coisa, espírito, corpo. Então, nada vai mudar. Nossas atitudes, nossas qualidades e defeitos vão continuar lá, impressos no nosso perispírito, né? Então... Quanta coisa nesses dois comentários que vocês fizeram. Se nós pararmos aí e começarmos a refletir, nós já teríamos para a noite toda, né? Por exemplo, por que que é assim? Por que que o céu e o inferno estão dentro de nós? Então, essa seria a primeira pergunta, né? Por que que também o bem que a gente não faz é um mal? Seria a segunda pergunta, né? E aí, na última, na terceira, o Alexandre estava falando, eu tinha separado uma terceira aqui e me escapou.
Deixa eu tomar nota. Do Você tinha falado. de que a gente é uma coisa só. Exato. Exato. Então, aí isso nos leva também à questão da responsabilização da vida presente. Então, vocês vejam que aí, só aí nós já teríamos, né? A primeira questão, qual que era? Céu e inferno dentro de nós. Céu e inferno dentro de nós. Por quê? Por que que não precisa ir para um lugar específico? Vamos movimentar um pouco. Paula? É o que eu sempre penso naquilo, né? Quer morrer bem, viva bem, né? Agora, o que é viver bem? E o que é morrer bem? Eu acho que é tudo que a gente consegue interiorizar e colocar na prática o que a gente conhece, entende e sabe que é o caminho da melhora, né? Porque essa melhora, ela vem tão cheia de uma alegria que a gente não quer perder isso. Então, esse é o nosso céu, né? E, ao mesmo tempo, a gente se reconhecer nas imperfeições e o que isso pode acarretar para nós é muito delicado. Não é bom, é triste quando a gente para e se reconhece. Eu estou falando porque essa semana eu tive uma experiência assim. E quando a gente vira e olha e fala, meu Deus, eu sou essa pessoa ainda? Quando tudo explode, quando os sentimentos vêm à tona, não é bom. E a gente quer brigar com isso, né? E o texto chama atenção também, que eu acho que eu entendi como os atenuantes, que sempre são levados em conta diante das nossas tentativas de sucesso, né? Porque quando a gente é sincero, os bons espíritos, a espiritualidade e a gente mesmo, a gente sabe que a gente está tentando de verdade e que não é fácil. Então, eu acho que qualquer ação e qualquer situação que a gente se envolva, que de verdade a gente está tentando se melhorar, são os atenuantes que a gente tem para os nossos defeitos ainda tão graves, né? O orgulho, o egoísmo, que eu acho. Essa semana foi bem reflexiva para mim e eu fiquei pensando nisso, como a gente ainda é imbuído dessas emoções, por conta até do planeta que a gente vive. Se a gente não tivesse essas emoções ainda tão fortes na gente, a gente não precisava estar aqui, né? Acredito eu, estaria trabalhando de uma outra maneira, ou estaria aqui, mas não sofreria tanto com tantas situações que são até bobas, vamos dizer, mas que atingem tanto a gente, né? Você fala, não precisava disso, né? Não precisava de tudo isso. Então, realmente, o céu e o inferno está dentro da gente e a gente sabe como cuidar deles. Ficar mais em um ou ficar mais no outro. Depende das nossas atitudes somente, né? E reconhecer o que não é bom em nós. Eita, Fernanda? Eu acho que só complementando o que a Paula falou, são questões de escolhas e de reconhecimento que nós somos imperfeitos. Eu acho que a lei divina, se nós pudéssemos resumir, seria o amor, né? Jesus veio para nos ensinar a amarmos todos como a nós mesmos. Então, acho que passa por esse caminho também. Por que nós somos tão imperfeitos ainda? Por que muitas vezes a gente passa as nossas vontades ou os nossos desejos na frente do próximo? Por que para a gente é tão difícil ainda dividir? Por que para a gente é tão fácil julgar ainda, né? São escolhas que nós fizemos e que nós venhamos, meu Deus, não sei mais conjugar verbo nem em português, que eu venho fazendo desde várias e várias encarnações, né? E no texto ele fala que quando a gente quita
uma dívida, né, a gente não continua pagando depois daquilo. Então, a questão da nossa própria evolução, né, são a gente aprendendo com os nossos próprios erros, a gente botando em prática a lei divina, a gente botando em prática o amor ao próximo e exercitando sempre, né, para a gente não estagnar e chegar naquela etapa que o César e a Adriana falaram agora no comecinho, que é de não fazer nada, de achar que não fazer nada, não fazer o mal já é bom, mas não buscar fazer o bem, né? Acho que é por aí. E uma coisa... Porque... Oi, Fábio. Não, dá para falar uma coisa que também me consola bastante, é que a gente sabe que uma vez chegado numa tal evolução, a gente não regride depois, a gente sempre fica no mínimo nessa sua... Quer dizer, tudo os esforços que a gente faz não vai perder nunca, entendeu? A gente vai melhorando, é bastante esforço, mas não se perde, né? A gente vai continuando. Pode falar. O céu e o inferno estão dentro de nós, Lilian? Eu não sei, eu tenho uma perspectiva que a nossa visão muda, né? Não é a situação que vai ditar se eu estou bem ou não. E é exatamente isso, é a gente olhar aquela situação que às vezes na visão carnal ela é totalmente ruim, né? É uma visão de dor, mas a gente entende que é necessário. Então eu não enxergo aquilo como algo ruim. Eu enxergo como faz parte da minha evolução e depois disso eu vou estar melhor. Então, independente de onde eu estiver, eu sei que eu não vou ter tudo o que eu quero, mas eu vou ter o que eu preciso. E a justiça e a lei da causa e reação e tudo interligado é que eu acho que tem uma beleza que faz tudo fazer sentido e a gente ficar em paz. Em situações difíceis vai passar, momentos bons passarão também, né? O que importa é o meu estado e o meu nível, como o Fábio falou, e conforme a gente vai andando de degrauzinho em degrauzinho, a gente vai enxergando cada vez melhor as coisas. Isso aí. Podemos esquecer que a lei de Deus está onde? Está na nossa consciência, né? Então, a gente não precisa ir a lugar nenhum, dependendo, está na nossa consciência e no grau de consciência da nossa consciência. Então, quanto mais nós conhecemos e temos consciência do que nós conhecemos, né? Porque um índio não tem a mesma consciência, um ser primitivo que está acabando de sair lá das faixas da Idade da Pedra, ele não tem a mesma consciência que nós temos, né? Ele não conhece as coisas que nós conhecemos, embora a lei divina também esteja na consciência dele. Né? Então, a gente vê pessoas que vão sofrer horrores, porque sabem que nós sabemos quando nós fizemos o mal. Né? Então, a gente está né? A gente sabe, e às vezes a pessoa, ninguém viu, ninguém sabe, mas ela sabe. Né? E ela vai viver a vida no tormento, porque ela sabe que fez mal. Né? E a gente, quando não fez o mal, e quando a gente está bem, quando a gente está tranquilo, a gente pode prender, pode... Né? A pessoa sabe que ela não fez mal, ela está tranquila, então ela está no céu, porque ela está quites com a lei divina, ela está... Né? E às vezes a gente faz coisas que ninguém vê, que são boas. E a gente tem aquela sensação boa, tranquila, a gente sabe que está né? E ninguém viu, ninguém sabe, mas a gente está bem, a gente se sente feliz. Então, não adianta, pode tirar daqui, pôr no planeta Júpiter, a pessoa vai saber quem ela é e o que ela fez. Né? Nós crescemos, acho que a maioria de nós, né, crescemos com a ideia de céu e inferno, né? A gente vai para o céu, que depois que morre, a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Se a gente é bonzinho, vai para o céu. Se é malzinho, vai para o inferno. Eu acho assim que Deus, ele fez o mundo, e se a gente olhar, né, só de olhar pela janela, a gente vê as maravilhas que tem lá fora. Né? Então, Deus só fez coisa bonita. E se a gente... Aí, o texto fala, né, Código Penal da vida futura.
né? Para onde a gente vai depois da morte, né? A gente vai exatamente onde a gente está. Porque o que a gente vive aqui, como eles já falaram, a gente vai continuar vivendo da mesma forma. Então, o que vai nos atrair? O que vai nos atrair? Coisas bonitas ou coisas boas, coisas leves ou coisas pesadas e coisas ruins? Porque a gente vai para aquilo para onde a gente for atraído, pela nossa energia, pelo nosso pensamento, né? Então, quando a gente lê nos livros de André Luiz sobre o umbral não foi, acho que não foi Deus que fez o umbral, são os espíritos sofredores que sofrem e que têm uma energia negativa e que vão se atraindo entre si, eles foram construindo essa região negativa. Então, é a condição espiritual desses seres, né? Enquanto que existem os planos espirituais superiores, e quem vai para esses planos espirituais superiores é quem já desenvolveu em si essa energia positiva, sabe faz o bem sem olhar a quem, né? Como a gente disse, faz o bem o tempo inteiro, serve no bem, tem boas ações, tem bons pensamentos. Então, é uma condição interior. Então, a gente vai ao Código Penal da Vida Futura, que vai nos levar para onde a gente tem que ir, de acordo com o que a gente é. Então, por isso, esse aprendizado, né, que a gente está aqui para que a gente evolua, para que a gente se limpe, que a gente se transforme, e que a gente só leve dentro da gente coisas boas. Porque céu e inferno depende do que a gente é realmente. Então, se a gente quer ir para onde, né? Quando a gente lê os livros de André Luiz, ele conta muito sobre para onde ele foi levado, né? O nosso lar. Depois nos outros livros que ele vai narrando outras experiências que ele teve, mas de voltar para a Terra, de ajudar. E aí ele vai para outros lugares no mundo espiritual, mas é sempre em lugares assim não muito altos, não. Ele foi ver a mãe dele, para ele ver a mãe dele num plano superior, ele precisou de muito preparo de ser levado até a mãe dele. Então a gente só vai subindo de categoria, né, digamos assim, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a nossa transformação, né? Então os espíritos superiores, eles podem vir até nós a trabalho, a serviço, para ajudar, mas quem está aqui embaixo não consegue ir lá em cima, não. É trabalho, é transformação, é reforma íntima, né? Esse é o objetivo nosso, é a reforma íntima. Hoje, só para completar, né, você falou o Código Penal, né, que é para a vida futura, depois da morte e tal, mas não só também, né, também para a nossa próxima vida, as nossas próximas existências, né. Então, quer dizer, a vida hoje, né? O que a gente está fazendo hoje já vai refletir onde a gente vai estar depois da morte, onde a gente vai estar na próxima encarnação, né. Então, a gente vai atraindo, né, já o que a gente vai... já tem uma carga pesada, né? Se a gente está aqui nesse mundo, eu estava ouvindo uma conferência, né, fala do céu, do inferno e do purgatório, né? Aí eu não me lembro quem é que fala que o purgatório já é a terra, a gente já está purgando os erros passados. E se a gente se acumula mais erros, a gente vai voltar, porque os erros vão se acumular. Então, a gente tem que usar essa vida nossa, né, aproveitar essa oportunidade para que a gente se limpe, não para que a gente acumule ainda mais sujeira, né? Não adianta colocar embaixo do tapete, porque ainda está na consciência. Então, é limpar o que está embaixo do tapete já, porque senão a gente vai levar muito tempo para fazer essa limpeza interior, né? Eu acho que A Yuri queria falar? A Yuri, não, pode falar. Pode falar. Fala. Eu tive a impressão que ela ia falar. Vai, Alexandre, acho que é você. Eu acho que inevitavelmente a gente acaba errando, né? Mas aí acho que o papel da caridade, né, que acaba diminuindo um pouco esse peso dessas coisas, né? Esses erros.
E eu, pessoalmente, nessa encarnação, estou bastante esperançoso que eu vou corrigir bastante bobagens que eu fiz, assim, né? Especialmente nessa encarnação, eu estou bem esperançoso. Falando por mim. Mas sabe, Alexandre, uma coisa Acho que que talvez é... a melhor encarnação é isso. Eu tenho um sentimento que sim. Eu tenho um sentimento que sim. Ah, que bom. O primeiro passo é reconhecer, a gente erra sim, a gente é imperfeito, todos nós somos imperfeitos e suscetíveis ao erro, então a gente erra sim, mas a primeira coisa é o reconhecimento desse erro. O que a gente não pode fazer é pendurar a culpa dos erros nessa imperfeição do mundo e ir lá e pôr no gancho, né? Falar, tudo é imperfeito, eu sou imperfeito e é assim mesmo então tomar cuidado também para a gente não projetar tudo nessa imperfeição no mundo e nossa também. Cristiano. Isso que o Alexandre falou é bastante interessante, né? A gente não pode também colocar uma culpa em cima da gente, porque a culpa não vai levar a nada. O que vai fazer com que a gente evolua é aprender com os erros. E aí tem uma outra questão que eu lembro sempre de uma pergunta do Livro dos Espíritos, quando eles perguntam, quando é feita a pergunta se numa única encarnação a pessoa pode atingir já um nível de perfeição. E a resposta é mais ou menos assim, que pode sim, mas limitado àquele estágio que a pessoa está, porque ainda falta muito conhecimento para a gente para entender o que é realmente a perfeição completa aqui, aonde a gente pode chegar, né? Aquilo que Deus vai permitir que a gente chegue. A culpa, Cristiano, ela é uma etapa, né? A gente tem que ter, a culpa ela é o reconhecimento de que nós, fiz um erro, a lei é clara, né? Eu deveria ter agido com bondade, agi com maldade, eu deveria ter sido bom, não fui. Mas o problema é a culpa virar remorso, né? E o remorso ele é tomada para obsessão. Então a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo isso é um aprendizado para a gente, né? E muitas vezes há males que nós fazemos e que não são produto de uma má intenção, são males da nossa condição evolutiva, nós não tínhamos intenção de fazer mal, nós não tínhamos intenção de... E acaba acontecendo, então é também, né? Agora, isso vai nos alertando para a necessidade de tomar cuidado, porque ele fala ali no texto, todo mal está registrado no nosso perispírito, está registrado em nós, e todo bem, todo mínimo bem está registrado, né? Então, é fazer mais mal do que bem, é pensar no que a gente fala, Fazer mais bem do que mal. Fazer mais bem do que mal, eu falei o contrário? Falou o contrário. Meu Deus. Bom, eu tô... Errado a gente não. São os 15 minutos de siesta que eu não tive, desculpa. Fazer mais bem do que mal, tentar pensar, né, tomar cuidado com o que a gente pensa, tomar cuidado com o que fala, tomar cuidado com o que faz, como age, como reage, porque nós estamos chegando a um nível de consciência que nós sabemos o peso de cada uma dessas coisas, né? E lembro de um caso que o Chico estava atendendo as pessoas na fila, né, e depois que ele terminava as psicografias, as pessoas, ele sentava numa cadeira, né, lá com duas pessoas ao lado dele e passava, todo mundo que aguentou ficar ali até 1, 2 da manhã ainda ficava lá e passava para cumprimentá-lo, né. E num certo momento ele viu um sujeito que andava para lá, andava para cá, andava para lá, andava para cá e estava aflito, né, e aí Emmanuel chegou para ele e falou, olha, você depois precisa conversar com esse rapaz, com esse senhor, e mostrou para ele numa tela mental um crime, né? Aquele senhor, como jovem, há muitos anos atrás, matando um amigo numa beira de rio, né? e descartando o corpo, né? Amarrado numas pedras, e nunca ninguém soube, né? E aí o Emmanuel fala para ele, você não toque no assunto, só se ele tocar no assunto. Aí você fala com ele.
E aí ele chega para o Chico e fala, eu tenho um remorso muito grande, né? Eu matei uma pessoa. E o Chico fala, eu sei. Aconteceu isso, isso, isso e isso. Aí o homem fica branco, né? Porque ele fica lívido. E ele fala, sim, é exatamente isso, e foi há muitos anos atrás, e eu não aguento mais, eu carreguei essa culpa a vida inteira, eu sou um homem rico, eu estou muito bem, eu trabalhei, eu virei um industrial, mas eu matei o meu amigo por causa de ciúmes. Eu achei que ele tinha algo com a minha esposa, e na verdade nunca teve nada, e minha esposa, depois eu entendi que tinha sido uma loucura minha. E aí o Chico fala para ele, né? Ele fala, eu vou me entregar para a polícia. O Chico fala, meu irmão, já faz mais de 30 anos, né? Faz 30 anos que você cometeu esse crime, ele já provavelmente expirou pela lei. Você vai envolver todas as pessoas que estão aí, tem 3, 4, 5 pessoas que vão estar envolvidas nessas histórias, os filhos, a tua esposa. Falou, não serve para nada isso mais, né? Emmanuel te diz... a partir de agora, faça o máximo de bem que você puder. Você é uma pessoa rica, você é uma pessoa, faça caridade. Faça o máximo de caridade que você puder. Né? Então, sim, ele vai ter que um dia acertar as contas com a justiça, mas ele vai ter na contabilidade dele também o outro lado. Né? Então, Deus leva tudo em consideração. E, às vezes, o bem anula o mal, né? Você não precisa pagar pela dor, pelo sofrimento, né? Você pagou pelo bem, você pagou pelo amor, você salvou outras vidas. Né? Você vai responder por aquela, mas às vezes não do jeito, né, que você supunha. Deus não é um carrasco que fica contando. Ele nos criou simples e ignorantes, então, no fundo, a culpa seria dele se a gente faz erros. Não, ele nos criou simples e ignorantes, colocou a lei divina na nossa consciência e nós desvirtuamos essa lei pelo excesso, né, pelas paixões, pelo apego ao excesso. Mas se a gente se deixasse levar por essa lei, a gente só agiria no bem. Né? Então o Chico fala para ele, não, meu irmão, vai embora, não me fale seu nome, eu não quero saber quem você é, não quero saber de onde você veio, não quero saber nada. Vá embora e faça o bem. Até o fim da sua vida, faça só o bem. Então, acho que essa é uma... Eu responderia aí a pergunta que eu mesmo fiz, né? Por que não fazer o bem já é um mal? Porque nós não temos só essa vida, nós temos que dar conta do passado. E todo bem não feito significa que a nossa conta negativa ainda está alta. Né? E significa que nós não estamos anulando essa conta negativa. É uma equação matemática, né? É uma equação matemática. Exatamente. Cada bem que a gente faz vai anular um mal. Se a gente não faz um bem, a gente vai ficar no negativo. E aí... E outra coisa também, César, essa questão do não fazer o bem, eu acho que vai mostrar para a gente que ou a gente não está enxergando a necessidade do outro, né? Ou é o nosso egoísmo que está falando mais alto, porque aí a gente está enxergando e está falando, deixa, não é meu problema, deixa quieto, né? Então, quer dizer, é complicado essa questão do não fazer o bem, porque ou você está cego e não está vendo, ou você está vendo e está fingindo que não está vendo, né? Tem um segundo problema aí, Adriana, porque nós falamos só das dívidas, né, do passado, mas o não fazer o bem que você pode fazer, não só isso vira um mal, porque nós temos que partir do princípio que, sendo criaturas endividadas e necessitadas, nós nascemos na condição de quem tomou empréstimo. Então, na verdade, a dívida está aumentando, porque nós não tínhamos, muitas vezes, direito de ter um corpo saudável, de ter uma família, de ter recursos, de ter inteligência. Se Deus fosse cobrar pela justiça o que ele tem que cobrar de nós, o que simplesmente nós, né, criamos para nós mesmos, que ele não precisa cobrar nada, a cobrança está em nós, nós estaríamos numa situação muito difícil, nós não nasceríamos com o que nós nascemos.
Então, muitas vezes tem benfeitores espirituais, tem mentores, né, protetores, que empenharam a palavra dizendo, não, dá uma chance para essa criatura aí, porque ele vai tentar de novo, eu vou ajudá-lo, eu vou empenhar o meu esforço para ajudá-lo. E nós pisamos na bola, porque não só, né, às vezes fazemos mal e às vezes não fazemos o bem que podemos fazer. Então, quando você nasceu com um corpo bom, recursos, inteligência, família, e você não faz, não é porque você merece necessariamente. Nós não merecemos tudo isso, na verdade. Isso é ilusão nossa. Eles estão dando para a gente, e aí isso que a Adriana falou, né? Esperando que a gente olhe para a necessidade do próximo, para a dor do próximo, né? Para o sofrimento dos nossos irmãos, e a gente comece a usar todos esses benefícios que nos foram dados para fazer alguma coisa. E além de tudo, às vezes, quando a gente deixa de fazer o bem, né, o outro não está recebendo esse bem, né? E aí, às vezes, ele tem uma consequência, uma atitude, sei lá, um suicídio, ou ele vai roubar alguém porque ele está precisando de alguma coisa, ou sei lá, entendeu? Ele pode ter uma atitude em consequência da falta do nosso bem. E talvez seja até um pouquinho nossa culpa também, né, por não ter ajudado, né? Por isso, Adriana, que muitas vezes, diante do suicídio de uma pessoa, muitas vezes a gente se sente mal. A gente fala, poxa, será que eu não podia ter feito alguma coisa? Na verdade, é porque coletivamente todos nós poderíamos fazer alguma coisa. Né? Se nós espalhássemos o bem que nós conhecemos, se nós distribuíssemos para as pessoas um livro espírita, se nós mandássemos de presente, né, um livrinho para cada pessoa que nós conhecemos, se nós partilhássemos coisas boas, enfim, né, comunicar. Às vezes as pessoas estão simplesmente... Então, o bem que a gente não faz pode virar um mal, porque aquela pessoa que não foi esclarecida, né, é o que a Adriana falou. Ele estava nervoso, a gente poderia ter dado uma palavra, né, calmante, esclarecedora, ele sai dali e provoca um acidente. Então, assim, o mal, né, vai se propagando porque o bem não age. E nós temos feito isso já em muitas encarnações, né? Então, hoje houve um momento que eu estava pensando em várias coisas, assim, né? Fiquei lá uma meia hora, estava esperando lá na concessionária, arrumar o carro e tal. E aí vim pensando, e aí eu me dei conta que eu estava pensando só em coisas que me diziam respeito. E aí a Giovana tinha comentado comigo alguns casos, né, que a gente acompanha, de pessoas que estão passando por dificuldades espirituais, que estão passando por momentos difíceis. Eu falei, poxa vida, que miséria, né? Que miséria moral. Eu deveria estar pensando nessas pessoas, deveria estar orando por elas. Né? Tem mães que perderam filhos, tem filhos que perderam mães, tem crianças que perderam o pai e a mãe nessa epidemia. Né? Tem pessoas que a gente está acompanhando que estão passando por depressões profundas. Enfim, tem uma série de casos, sabe? E a gente fica e nas nossas coisinhas, sabe? Falo por mim, não posso falar por ninguém. Mas é isso, né? Quanto tempo do dia a gente tira para orar pelas pessoas e para pensar na dor do outro, né? Então a gente tem um caminho a fazer, sabe? E se desgrudar um pouco, né? Dessa doença terrível que é esse egoísmo e orgulho nosso, né? Que é um exercício, né? E aí o que o Alexandre falou, nós não somos duas pessoas, nós somos uma pessoa só. O que nós fizermos da nossa vibração aqui é o que nós vamos fazer da nossa vibração do outro lado, né? O outro lado, entre aspas, porque não existe outro lado, né? Você perde o corpo, continua sendo você, quem você é, só que agora sem corpo. E ninguém engana a justiça divina, né? Tem gente que... eu vou dar uma doação lá para a igreja, eu vou... Tá, todo bem vai ser considerado, mas não pensa que isso vai mudar a tua vibração. Quem muda a nossa vibração somos nós, né? Então, fazer o bem, sim, sempre vai ser contado, não tem dúvida, mas você não compra lugar no céu, né? A vibração é vibração. Você vai estar onde a tua vibração te leva, né? César, você falou agora, né,
de histórias, da gente poder contribuir, eu queria contar uma história que acontece com uma pessoa que eu conheço daqui de Sherbrooke, aqui do Canadá. É uma mãe de família, ela tem mais ou menos 45, 46 anos. Ela teve três filhos, que hoje são adolescentes e até adultos. E ela, aqui no Canadá, você pode ser família de acolho. E são crianças que sofrem maus tratos em casa e que o governo ele coloca numa casa sã. E ela se tornou família de acolho quando os filhos se tornaram adolescentes. E ela acabou adotando o menino que ela recebeu na casa dela. Um ano depois, a mãe desse menino estava grávida de novo, ela tinha problemas com drogas e o governo tirou esse bebê. E ela adotou a irmã desse menininho. 2 anos depois, a mãe teve outro neném. E o governo tirou de novo. E ela acolheu de novo essa outra menininha. Então, ela tem 3 filhos dela e do marido, adotou mais 3 crianças adotadas, certo? E ela era do lugar onde eu trabalho, né? Da escolinha onde eu trabalho. E eles saíram porque eles perderam a idade, né? Entraram na escola. E essa semana eu tive uma notícia que me alegrou muito e era isso que eu queria falar para vocês. Ela saiu no jornal porque ela estava acompanhando o filho dela na escola, que não fala direito, né? Ele tem muitos problemas. E a professora do filho falou que o marido dela estava na fila de espera do transplante de rim e que ele não estava conseguindo rim e que ele já não tinha mais o que fazer. Então, que ele ia acabar falecendo. Isso tocou tanto essa mulher que ela se colocou na lista de doadores. E semana que vem ela vai doar o rim dela a uma menininha de 12 anos que ela não conhece. Então, assim, eu achei de um exemplo. Ela não se preocupou se está na Covid, na pandemia. Ela não se preocupou se era alguém que ela conhecia que precisava de um rim. Ela não se preocupou como é que vai ser a recuperação dela com essas crianças que têm necessidades especiais em casa. E ela fez tudo isso por uma questão de consciência. Ela conversando com essa professora, ela parou e pensou, mas isso é assim, inaceitável que pessoas morram porque pessoas que já desencarnaram, a família não autoriza o transplante de órgãos. Então, assim, é tão bonito o que ela faz e é uma coisa tão sincera que contagia. Então, lá onde eu trabalho, na escolinha onde eu trabalho, é uma família que a gente ainda tem muito carinho, que todo mundo gosta muito, porque a gente acompanhou essas crianças, os 6 passaram pela escolinha, né? Então, a gente acompanhou essa família há anos, eles ficaram na Garderie, né, no lugar onde eu trabalho, 22 anos. As meninas conhecem eles sempre. Então, vira uma coisa meio família, assim. E ver esse exemplo que ela deu, mostra, né, que capacidade de amar, né, e de se doar, e de se preocupar com o próximo, independente. Ela nunca se questionou se ela ia aceitar as irmãzinhas do menininho, ela nunca se questionou, como assim tem gente morrendo por falta de órgão? Eu tenho 2 rins, eu não preciso de um. E doar, sabe? Eu achei muito, muito bonito. Tem comentário. Acho que é um caminho assim... Nossa, que a gente pode dizer diante de uma coisa dessa, né? Nossa, é inspirante, assim, né? Exato. A gente vê quão pequenininhos nós somos, né? Que a gente fala, às vezes, de exemplos, como o Chico e outros, né? Mas, às vezes, é uma pessoa que está ali do lado da gente, né? Que está fazendo uma coisa dessa e que é absolutamente... sai completamente do esquema, né? Que a gente está acostumado, né? Que é aquilo que eu falei agora de pouco. Eu, meus problemas, meu pensamento, minha vida, minhas coisinhas, né? E o mundo está aí fora, né? E, na verdade, o que o Cristiano falou, a gente deveria pensar sério, né? Qual é o máximo que eu posso tirar dessa existência? Porque não vamos a lugar nenhum, gente. Enquanto a gente não se resolver e não mudar e não melhorar, nós vamos continuar nascendo em planetas como a Terra. E se esse aqui melhorar e a gente não melhorar, nós vamos ter que ir para outro. Então, assim, vai chegar uma hora que essa consciência vai ter que chegar na gente, sabe? De falar, chega, né? Vamos fazer o que tem que fazer, vamos passar para ação.
porque não tem muito mais, sabe? Nós não vamos a lugar nenhum. Ou a gente muda, cresce, melhora, dá um salto, né? E é agora, porque não vai ser daqui 200 anos. Se for, azar nosso, né? Você vê uma pessoa dessa, às vezes você fala com ela, ela vai falar que nem religião tem, né? Eles não têm. E o que eu acho legal é de como você impacta positivamente outras pessoas, né? Pelo seu exemplo. Então, o que essa mãe está mostrando para os filhos de carne, né? Digamos assim, né? Os filhos que nasceram dela. O que ela está mostrando? Que exemplo ela está dando? Ela vive isso, né? Não são só palavras, não são ensinamentos teóricos, né? O que ela mostra para essas crianças que ela adotou, para as pessoas em torno dela, você vê na escolinha onde eu trabalho, todo mundo tem essa mulher, né, como um exemplo, como alguma coisa, uma esperança que resta, assim, né? Então, ver quantas e quantas vidas ela vai impactando, sem falar na vida dessa menina de 12 anos que ela sequer conhece, que vai receber um rim. Então, assim, como, né, você cria uma onda realmente, né, de espalhar o bem, de espalhar o amor. Isso é impressionante, né? A gente fica assim, fala, meu Deus, o que eu posso falar diante de uma coisa dessas? Né? Isso fala por si, né? A gente ficou conversando, eu e uma amiga minha, a gente fez, ai meu Deus, a gente se sente tão pequenininho quando escuta, né? Porque assim, eu moro bem, eu teria condição de adotar mais uma criança, teria, sabe? O que me impede, né? E é muita gente pensar na gente, os nossos medos, as nossas necessidades, né? O nosso trabalho. Mas quando ela... A gente pode, né, Fer, escolher, se não for esse caminho, a gente pode escolher outros, né, para fazer o bem, né? Não precisa ser esse. Para ela era esse, para ela era isso a necessidade, né? Ela sentia, a maneira dela. A gente tem outros meios, né? O importante é fazer o bem, o importante é a gente não ficar, né, esperando, achando que porque as pessoas estão precisando e é maravilhoso a gente estar no mundo e ter essa consciência, porque é passar a ação, né? É fazer o que a gente pode, é ajudar, é promover, é fazer, é melhorar, é divulgar. E num lugar como esse tem necessidades desse tipo, né? Tem muitas necessidades desse tipo, mas também tem muita necessidade espiritual, de conhecimento, né? As pessoas então tem muita gente angustiada que vê o suicídio como uma saída, né? Ou vão se entupir de remédio. E às vezes o que está faltando é conhecer, saber, né? E essas informações todas que nós temos, né? E esses estudos que nós fazemos é para que a gente, entendendo tudo isso, possa ajudar outros amanhã, né? Porque amanhã você pode conversar com alguém, cada um de nós está num contexto de realidade, né? Amanhã uma pessoa no trabalho que chega e fala, né? Não estou bem, estou pensando em suicídio. Bom, você vai ter elementos para conversar, para ajudar a pessoa. Mas há uma necessidade, né? O Chico era o tipo, né? Eu vi esses dias, ele estava saindo para atender uma mulher no meio da noite, ele pediu para um amigo passar na casa dele, né? O amigo, a hora que chegou, ele tinha ido num portão, aí foi lá no outro onde o amigo estava, né? Então ele pensou que o amigo ia pegá-lo num portão, ele estava esperando no outro, então ele saiu pelo que ele estava pensando que ele estava esperando, mas voltou e foi lá no outro. Quando chegou no outro, era uma noite fria para Dedéu, lá em Uberaba, e o Chico só de camisa, né? E aí ele falou, nossa, Chico, é para o corpo reagir ao frio, né? E aí foram para a casa da mulher, e o rapaz falou, onde que é a casa da mulher? Ele falou, não sei, os espíritos vão me mostrar. E como assim, Chico? Eu estou escutando ela gritar. Ela está gritando meu nome, ela está gritando, está pedindo ajuda, ela está... E aí pararam, né? O Chico foi e falou, pega tal rua, vira tal rua. E chegaram lá nos Cafundó do Judas, num lugar completamente isolado, lá em Uberaba, naqueles bairros antigos. E aí eles descem, né? E o Chico vai já direto para o quarto da mulher, a família recebe ele ali, né? E ele aplica um passe, ajuda e deixa uma receita com ela e deixa recursos para ela comprar e tudo mais. E aí volta, né? E quando eles voltam, o cara para no portão que ele era suposto ter pego o Chico e tinha um mendigo, né? Deitado ali, sentado na coisa, que estava com o paletó do Chico.
Então, é isso, sabe? A gente fala, meu Deus, né? Nós não somos nada, eu pelo menos, né? Então, a gente fala que é isso, né? Então, assim, a pessoa foi 1 hora e tanto, né, de estrada lá, e foi no meio do frio, né? E- então, mas a gente pode, né? Nós não precisamos, né, ficar nus e tirar, não. A gente tem muita roupa sobrando. Antes de tirar do corpo, a gente tem muita roupa sobrando. Antes de gastar com 1000 brinquedos inúteis que os nossos filhos vão jogar numa caixa e depois não usar, a gente poderia comprar caderno, lápis, né, para crianças que estão precisando, lancheira, né, mandar uma cesta básica para uma família que está precisando, comprar remédio, enfim, né, tem muita coisa que a gente pode fazer. Deus não está pedindo, né, para que a gente fique, né, mas tem muita coisa que pode ser feita, né? Então, é questão de ir se envolvendo, né? Ir se engajando e participando. E coletivamente nós estamos fazendo isso, né? Nós temos aqui as nossas atividadezinhas, né? De tempos em tempos. A gente está ajudando pessoas, a gente está ajudando pouco, mas a gente vai fazendo e vai melhorando e vai aumentando, né? E tem ações individuais que muitas vezes a gente nem sabe que as pessoas estão fazendo, né? Cada um no seu mundo. Mas a gente, às vezes, pensa nos atos muito heróicos. Esses atos que a Fernanda falou são muito heróicos, né? Mas, às vezes, o porteiro do prédio que você mora, né, você nunca deu para ele um presentinho, você nunca deu para ele um vinho no Natal, né? E, às vezes, são coisas simples. Eu lembro que a minha mãe era uma pessoa, ela, né, graças a Deus, está viva, mas eu digo ela, na época que ela fazia isso, né? Era uma pessoa, uma empregada doméstica, mas os lixeiros ela reservava lá, comprava lá aquelas champanhe, né, baratinha do supermercado, era o que ela podia, mas ela dava uma para cada, né, que passava e, sabe, você fala, poxa vida, né, às vezes são coisas simples, não precisa, a gente às vezes quer fazer atos heróicos, mas às vezes é a pessoa que está ali do lado, né, que está precisando de alguma coisinha e a gente não vê. Começar a treinar os olhos para ver, né? A gente precisa fazer isso. Mas é bonito, porque aos poucos a gente vai entrando nessa coisa boa, né? Nesses exemplos belíssimos que a Fernanda falou, mas às vezes de coisas simples também, que a gente pode fazer, né? E esse texto é isso, é Allan Kardec, né? Quando você lê ali o texto, você vai falar, meu Deus, o homem é genial, né? Tudo é tudo tão bem explicadinho, tudo é tão... Mas aí você vai ver a vida dele, ele era isso, ele fazia isso, né? A gente não conhece a vida de Allan Kardec. Está saindo muita coisa agora nas pesquisas, né? Então ele ajudava, né? As pessoas sabendo quem ele era, escreviam para ele, pediam ajuda, mandava. Tem um caso, né, que o menino está lá em Paris e a família escreve pedindo para ele interferir, ajudar, né? O pai queria deserdar o menino porque achava que ele tinha sumido no mundo e o Kardec escreve para ele, não, teu filho está aqui, está trabalhando, está se esforçando, né? Não faz isso não. Ele vai, ele intervém para ajudar as pessoas, para encontrar emprego para quem está precisando, ele leva recursos. É uma pessoa que viveu a caridade, mas nunca falou, né? Nunca está saindo porque a gente está achando documentos. Nesses documentos tem cartas, tem informações, nós estamos descobrindo. Então, na verdade, ele viveu aquilo tudo que ele está ensinando ali. É não perder tempo, moçada. Nós temos... Quanto tempo nós temos? Não sabemos, né? Mas não vamos não perder mais tempo. Até o último dia, até o último suspiro, vamos tentar fazer. E aí, quem sabe, a gente se encontra do outro lado e fala, poxa, valeu. Quem sabe a gente monta o grupo lá também. Pois é, uai, por que não? Então vamos Ó, lá. eu ultimamente estou vivendo só naquela fase de pedir para não fazer nenhuma feiura. Porque, olha, eu estou na base da feiura, então estou tentando resolver esse problema de não fazer feiura. Porque você já pensou se eu desencarno hoje, chego do outro lado e encontro, graças a Deus, um benfeitor, que vergonha que eu vou passar no meio da feiura.
É o caso, né? A gente tem que pensar nisso. Não, gente, eu não quero passar por isso. Você tem que reconhecer que não tá bom, que tem que melhorar, né? E, consequentemente, ajudar todo mundo. Então, vamos lá. Se a gente melhorar, a gente já está ajudando o mundo, né? Se a gente melhorar, a gente já está Se a ajudando o gente mundo. melhora, a gente melhora a família. E assim vai. É um dominó, né? É mesmo que pode acontecer pelo mal, pode acontecer pelo bem, né? É o que a Fernanda falou, vai contagiando as pessoas, né? Quando você vê um exemplo desse, você fala, meu Deus, né? Deixa eu me mexer, deixa eu fazer alguma coisa, né? Então, é isso. E eu acho que é... Agora, nós espíritas temos uma vantagem imensa, né? Mas que também é uma responsabilidade. Nós entendemos todo o porquê disso tudo, né? Então, nós temos uma razão a mais para poder passar a ação, fazer o melhor que a gente puder da vida, né? Quando a gente faz o bem, vocês já sentiram a alegria de fazer o bem? Essa semana o Vitor chegou, ele ganhou um presente lá na escola, ele chegou todo feliz de estar trazendo algo que ele ganhou para dentro de casa, né? Um negócio de legume lá. E ele não era nada assim, mas ele se sentiu tão feliz de estar trazendo alguma coisa, de estar fazendo algo diferente. Aí eu falei, você tá vendo, filho? Passou um dia, né? Eu falei, foi isso que Jesus ensinou. Isso não te fez bem você trazer aquele presente em casa e chegar com alguma coisa para dar para alguém? E ele ficou todo feliz. Foi isso que Jesus ensinou para a gente fazer alguém feliz e fazer o bem, espalhar o bem, e isso vai fazer com que nós sejamos felizes. Aí ele falou assim, é verdade, mãe, eu me senti muito feliz, mas você não perde uma chance de dar uma lição, hein? Eu pensei nisso. É isso. Ele olhou para mim. Giovana de mãe, gente, ela vai sempre dar um jeitinho de ensinar alguma coisa. Eu chamo de mãe pitbull. Ela morde e não larga. Acho que ele já deve estar pensando, lá vem. Eu lembro do jeitinho que ela foi viajar e escreveu lá para ele. Cuide do corpo e do interior também. Cuide da alma também. Adorei. Essa é a mãe pitbull. São todas essas crianças. Mas é isso. Vamos fazer a nossa prece. Fazer a nossa prece, então. Senhor Jesus, mestre amigo, queridos benfeitores, queridos amigos, mestres, professores, nós agradecemos a oportunidade do entendimento. Agradecemos, Senhor, a tua bondade infinita, que nos cumula de bênçãos, mesmo em face dos nossos poucos méritos. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos pelos nossos irmãos que não puderam estar conosco, que eles recebam a visita dos nossos benfeitores, que eles recebam as energias do mais alto. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe os nossos corações. Ajuda-nos a encontrar o caminho da bondade, do trabalho, da alegria de fazer o bem. Nós agradecemos o carinho, a presença destes amigos que nos envolvem, que nos aplicam o passe, que nos transmitem a alegria, a certeza de que vale a pena fazer o esforço de crescimento espiritual, de melhoria de nós mesmos. Nós pedimos, Senhor, que as nossas orações se estendam aos lares de todos os nossos irmãos que estão atravessando lutas, dificuldades, pais de família agoniados com a falta de recursos, mães que muitas vezes veem seus filhos perdidos para o crime, para as drogas,
crianças que começam a existência abandonadas, idosos que muitas vezes terminam seus dias na solidão, no isolamento, no abandono. Nós pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos que já partiram da vida física, que precisam de luz, de amparo, de encaminhamento. Rogamos, Mestre, igualmente por seus familiares, muitos afetados pela dor, pela revolta, pela incompreensão. Que os celeiros do teu amor, Mestre, possam nos fornecer a alegria, serenidade, o entendimento, o equilíbrio. E enquanto estivermos neste caminho, neste corpo, dá-nos, Senhor, a coragem de prosseguir, de melhorar, de crescer. Fique conosco, Mestre, que assim seja, Senhor.